O mundo contemporâneo é complexo e desafiador. Em meio à pandemia e à revolução tecnológica, vivemos um presente que também já é um futuro em transformação. Nesta semana, aliás, começa o Marché du Film de Cannes, o maior mercado de cinema do mundo, que pela primeira vez acontece totalmente online. São muitos os desafios, novidades, possibilidades para esse novo mundo. E diante de tudo isso, a gente se pergunta: qual o futuro do cinema e do audiovisual? Pensando também em tudo isso, o Projeto Paradiso criou a série Brave New World, ou Admirável Mundo Novo, o futuro do cinema segundo profissionais das mais diversas áreas do audiovisual nacional e internacional. Da produção à exibição, da formação à direção. Eles vão conversar com a gente sobre o presente, futuro, as soluções e os desafios que enfrentamos. E abrimos nossa série falando de quem já encara esse futuro agora. Hoje conversamos com quem está à frente de um importante projeto de formação e também com quem está com um projeto dentro desse projeto e também no Marché du Film. Quem fala conosco é Séverine Ronsard. Ela é produtora, coordenadora do La Fabrique des Cinémas du Monde, que acontece durante o Festival de Cannes, e também com a produtora Alice Riff e o diretor Francisco Bahia, que participam da Fabrique 2020 e do Marché com o projeto Babilônia. Só que para começar, a gente fala com a Séverine e ela explica melhor o que é a Fabrique e como encarou tantos desafios. A Fabrique é um programa do Instituto Français de Paris, que eu coordeno faz, acho, 8 anos. Cada ano a gente seleciona 10 projetos que vêm tanto da Ásia, da África, da América do Sul e de uma parte da Europa e Meio Oriente. São 10 projetos de primeira ou segunda filmes e a gente convida, o Instituto Francês convida os diretores e produtores desses projetos durante o Festival de Cannes, durante 10 dias, para fazer um training de 10 dias. Desde a seleção, que é fevereiro, até março, minha equipe trabalha com os diretores e produtores para preparar esse training durante Cannes. Esse ano, a gente conseguiu ir até a seleção de uma maneira tudo normal, tudo como antes. A gente selecionou 10 projetos e isso foi no final de fevereiro. E aí começam todos esses problemas e eu comecei a trabalhar com os diretores e os produtores sem saber se Cannes ia acontecer ou não. E claro, já são os profissionais isolados nos seus próprios países. Esse ano temos um projeto da Moçambique, da Egípcia, de Cazaquistão, do Brasil. Então, já são os países onde as condições de trabalho, de cinema são difíceis e não sabia se Cannes ia acontecer ou não. E até mesmo se a Fabrique ia acontecer ou não. Mas eu decidi com eles trabalhar assim, começar realmente a construir os projetos, a trabalhar talvez mais que se fosse Cannes, para fazer avançar as coisas e chegar pronto no momento certo. Em paralelo, tive muitas discussões com o Instituto Français e a equipe de cinema do Instituto Francês conseguiu convencer a direção que a Fabrique tem que acontecer. Daí, decidimos todos juntos fazer um programa online. Agora é que a Fabrique tem um nome, todo mundo conhece o nome e tudo, então conseguimos fazer todo o programa que fizemos em Cannes, claro, não durante 15 dias, porque além disso a gente teve o problema dos jet lag, quando era 8 horas da manhã no Brasil, era 20 horas da tarde na Tailândia ou no Vietnã. Então, cada dia tínhamos uma reunião às 2 da tarde, horário de Paris, reunindo todos e todos os profissionais responsáveis de fundos, sales agents, responsáveis de festival e tudo que a gente vê normalmente em Cannes. Ok, estamos no novo programa, vamos curtir o que podemos curtir e vamos avançar. Também que o discurso, que pelo menos na França, as coisas vão ficar mais ou menos igual até o final do ano, o nível de fundos, de financiamento e isso. E isso fez que eu consegui fazer eles avançar nos projetos, falando, vocês devem construir o seu projeto agora para encontrar parceiros agora e apresentar nos fundos europeus agora, que 2021 pode ser mais difícil ainda. Nessa ideia de para
compensar o festival, se a gente pode falar assim, pensamos o que poderíamos fazer para cada projeto, para fazer eles avançar. E como o orçamento do Instituto Francês, conseguimos propor a cada projeto que eles trabalhem como profissional que eles precisam nesse momento de desenvolvimento do seu projeto. E conseguimos alguma coisa que durante o Festival de Cannes é impossível, porque trabalhar, analisar os projetos ao nível artístico, Cannes é impossível, porque tudo vai muito rápido e todo mundo está muito ocupado em nada. E assim, dessa maneira, conseguimos aceder a profissionais, diretores, tudo que normalmente não podemos. E foi tudo assim, foi tudo na urgência, mas sem perder de vista os projetos, os produtores, diretores, e acho que a gente estava numa energia que agora começou a me dar conta, porque pouco a pouco baixa e pouco a pouco se termina, mas foi muito bom. Também as partes de meeting one-to-one, que fizemos normalmente em Cannes, resolvimos fazer menos e mais personalizados também. E a verdade é que a recepção foi muito boa, porque os que aceitaram encontrar esses projetos, não é como em Cannes que todo mundo encontra todo mundo, porque é o jogo. Lá é assim, você faz um encontro, outro e outro. Lá não, estava todo mundo sentado, concentrado, fazendo os encontros one-to-one e foi muito bem. Ou seja, vocês conseguiram tirar uma vantagem que o online possibilitou, né? Porque o tempo se dilatou. Isso. E vocês acabaram aproveitando melhor esse tempo, né? Começamos o programa no início de maio, uma temporada onde quase o mundo inteiro estava confinado. Agora percebemos que pouco a pouco é normal, cada um começava a trabalhar de novo e não é tão fácil. Mas tivemos essa sorte que durante todo o mês de maio todo mundo estava na sua casa. Esse mundo novo em que a gente está entrando, né? O online sempre teve na nossa vida, e claro, e ele vai entrar cada vez mais. A gente interpreta um pouco que a pandemia nos confinou e foi uma espécie de catalisador, né? Potencializou esse contato online. Vocês pensam, a partir de agora, em aumentar essa questão, essa interação online da Fabrique para os próximos anos, quando a gente voltar ao nosso novo normal, que a gente não sabe qual aumentar também um pouquinho esse contato online durante acho que não, mas pré e pós? Dá para pensar, quando fazer meu reporte para o Instituto Francês, eu vou falar dessas novas possibilidades que abriram e talvez pensar como outros estão pensando, estou indo no FinLab, fazer uma parte online e uma parte em vivo. Muito está sendo discutido sobre como os cinemas vão reabrir, como a gente vai ver cinema, como os festivais vão ser, né? Está todo mundo discutindo tudo, nada é certo. Mas como você vê essa questão dos jovens que vão chegando, né? O desafio de fazer cinema nesse... Tem que ser pragmático, avançar passo a passo, que toda a indústria mundial está no mesmo nível no cinema independente. Não sei se a energia de todos vai ficar suficiente, mas vamos, não sei, ter que ter fé ou avançar de toda maneira. Como já adiantamos, um dos selecionados para a Fabrique 2020 foi o brasileiro Babilônia, com produção de Alice Riff e direção de Francisco Bahia. Ele, que desenvolve seu primeiro longa-metragem, explica pra gente o que é Babilônia. É um documentário de personagem, né, que conta a história de um imigrante haitiano chamado Espera. E ele está mais ou menos há uns 8 anos aqui no Brasil. E desde que ele chegou aqui, ele está nessa correria para juntar o dinheiro que ele manda todo mês para a filha dele. E aí, assim, desde que ele chegou no Brasil, ele já fez de tudo. Ele já trabalhou na construção de um estádio de futebol na época da Copa do Mundo, já vendeu imã de geladeira na rua, agora está vendendo cerveja e sempre está aparecendo com uma ideia nova para conseguir esse dinheiro que ele precisa todo mês mandar para a filha. EDW kwa Wilfried Tegetangen 14 na mogla. E é muito visiter côté. E aí um dia o Espera me liga, a gente já vinha gravando um pouco ele ao longo desse processo, e um dia ele me ligou falando: Chico, eu vou ter que ir no IML reconhecer um corpo de um amigo meu, leva a câmera. E aí eu fui com ele nesse dia no IML e a gente juntos lá reconheceu o corpo
desse amigo dele, o corpo estava cheio de marcas e a autópsia dizia que era resultado de um crime de ódio, provavelmente um crime de ódio, e aquilo marcou muito o projeto, e desde então a gente fez mais ou menos esse pacto para fazer um filme que pudesse ser uma ferramenta para a construção de vínculos de respeito com os haitianos no Brasil. Alice, como é que é ser produtora num projeto desse, de documentário, dentro desse projeto que é a Fabrique? Porque, se eu não me engano, deve ter esse e mais um projeto de documentário esse ano, entre vários projetos em desenvolvimento de roteiro. Esse ano foi o primeiro ano que a Fabrique abriu para documentários, né? E é um documentário que tem... Ele é um filme híbrido, né? Ele parte de um personagem real, mas a gente constrói uma série de procedimentos fílmicos e narrativos que flertam com a ficção, assim. Então, eu acho que isso que atraiu bastante, acho que é um projeto que tem muito espaço em festivais, e tem um público que se interessa em investigação de linguagem fílmica, né? Assim, que flerta, que está entre o documentário e a ficção. Então, está sendo muito incrível assim, participar da Fabrique. Assim, tem mais 2 projetos de documentário lá, um de Moçambique e um de Montenegro. Como é que está sendo para vocês, já que a gente está debatendo o futuro do cinema, fazer toda essa experiência, ter o Minervini como um tutor aí de vocês, acompanhando vocês online, vocês que já passaram por outros laboratórios, como é que é esse desafio? Vocês estão vivendo esse futuro, né? São os pioneiros aí, vivendo o futuro dos encontros, né, da Fabrique. Falta aquelas coisas que acontecem quando o encontro não é oficial, que são as coisas mais importantes. Então, isso é difícil. Por outro lado, eu acho que a gente tem mais foco. Então, todas as conversas que a gente tem são por Zoom, e aí as pessoas, elas olham pra gente, elas escutam. Teve uma coisa muito legal que a gente fez, logo na primeira semana, a gente teve um treinamento para construir um video pitch. E a gente construiu um video pitch, assim, de todos da turma lá, ficaram muito bons, sabe? Porque a gente ficou... Então, agora a gente manda o video pitch e a gente só faz a reunião depois que a pessoa viu esse vídeo de 5 minutos, que já tá lá um pitch muito bem feito, que tem tanto a gente falando quanto as imagens já do projeto e tal. Então, eu acho que tem mais foco nos encontros, mas a falta de foco também é boa para a gente se conectar com as pessoas, né? Você pensa em fazer uma coprodução, fazer um filme junto, tem muito a ver com o calor humano, com as relações, e isso é mais difícil, assim. Mas eu acho que até que tem dado certo. This crazy lifestyle, we call it vida louca. A Fabrique, ela foi estendida no tempo, né? Era para ter sido 10 dias, e por conta da pandemia e dessa situação toda, a gente está sendo ao longo de 2 meses, um pouco por dia. Então, isso acabou sendo interessante, porque quando a gente participa do laboratório, às vezes é muita coisa e a gente fica difícil absorver tudo, né? E nesse modelo que está sendo, a gente consegue, ao longo do laboratório, realmente trabalhar a partir dos feedbacks que a gente recebeu lá no início, e o projeto também está crescendo muito a partir dentro da própria experiência, assim, sabe? Como é que vocês veem daqui para frente? Aí, voltando a essa questão de vocês estarem no marché do filme, procurando parceiros online. Vocês acham que dificultam? Acham que vai ser uma tendência que vem para ficar, mesmo quando voltarem a ser presenciais os encontros? A gente passou os últimos anos tendo fundo setorial e um monte de editais e coisas acontecendo, e a gente estava produzindo. Isso acabou em 2016. Então, a pandemia, assim, nós, cineastas, a gente já estava meio preparado com essa falta de trabalho, com essa coisa que não vai para frente. A gente já estava preparado para viver isso, assim. E aí, uma coisa que eu me lembro que foi muito forte no BR Lab, assim, porque era um grupo de latino-americanos, né, que eles estavam, muitos, os cubanos, gente da República Dominicana falando assim, bom, brasileiros, bem-vindos ao time, sabe? A gente precisa fazer coprodução. Pra gente levantar um filme, a gente precisa, tipo, espalhar e conversar e encontrar 1000 parceiros. Então, assim, o que eu sinto é que agora, se a gente estivesse aqui
tentando encontrar uma solução aqui no Brasil, a gente estaria, e acho que em outros projetos estamos, assim, bastante sem opção, assim, né? Outra coisa, sobre a exibição, por exemplo, a gente está agora, por conta da Fabric, a gente está conversando com um possível coprodutor que já falou, olha, talvez esse filme não tenha que ter 90 minutos, tenha que ter 70 minutos, porque talvez nos próximos anos a gente tenha que pensar em filmes para streaming, para VOD, então vamos já pensar desde já num longa-metragem curtinho, sabe? Para caber no que vai ser nos próximos anos, né? Então acho que tem isso também. Muito oportuno dizer que o Brasil já sofria com isso, né? Mesmo no próprio Festival de Berlim esse ano, que foi uma presença maravilhosa, maciça do Brasil, essa discussão já estava sendo feita logo depois, o mundo fechou, né? Mas vocês já estavam pré-discutindo, né, nesses projetos de roteiro. E o Projeto Paradiso trabalha muito nessa fase, né, de elaboração, desenvolvimento e nos talentos. Então, eu queria perguntar também aqui, o Chico talvez saiba falar um pouquinho mais, as soluções criativas que vocês estão encontrando para esse pós-pandemia, né? O filme vai ser rodado também pós. Como é que vocês estão imaginando isso? E a questão de produção também, para ficar mais barato, né, para ficar mais viável, para ser para o streaming, né, todos esses formatos. Que no nosso caso, a gente também está olhando para como a pandemia está encontrando a história, né? Porque por ser um documentário e muita coisa que a gente roteiriza, mas também é um híbrido, então tem esse lado da vida real, também é uma coisa que nos interessa acompanhar, tipo, como que esse personagem, né, esse imigrante, ele vai lidar com esse mundo pós-pandemia, assim. Então, a gente tem que se adaptar em todos os sentidos, né, no filme. 14 projetos brasileiros se apresentaram na Fabric esse ano. Foi o país de onde a gente recebeu mais de projeto. E Babylon, que é essa história de imigrante haitiano em São Paulo, é um projeto muito humano, muito social, que tem dimensão, talvez, hoje ainda mais forte. Então, tem todos esses elementos. A gente gostou muito de como eles desenvolveram os projetos juntos, sozinhos até agora, misturando o trabalho criativo com o começo de filmagem e tudo, e chegou no momento certo para eles se abrir o projeto no mundo e fazer as parcerias certas para dar uma amplitude no projeto maior, assim, para construir o projeto de uma maneira mais ampla. Mas foi muito incrível, assim, porque eu acho que a Fabric, ela coloca coprodutores e pessoas muito, muito certas, sabe, assim, os matches são muito, muito bem pensados, assim, não é muito aqueles mercados que a pessoa chega lá, não tem nada a ver com você, sabe, foi tudo muito construído de uma forma muito cuidadosa, assim, e pra gente tá sendo bem incrível, assim, e é isso, assim, acho que também a gente não tem nada fechado, mas esses potenciais coprodutores são pessoas que estão muito abertas a pensar junto, porque é isso, a gente não vai parar, a gente vai ter que se adaptar e como fazer, né? Como a Alice falou, fazer cinema hoje no Brasil, a gente tem que buscar parcerias lá fora, né? E fazer o filme também que dialogue com essas pessoas, né? Porque senão você também não vai encontrar esses parceiros. Então, nesse sentido, está sendo muito interessante, porque não é só a coprodução acaba não impactando só a questão da produção do filme e do financiamento, mas também numa questão do roteiro e de como essa história vai ser contada para comunicar com o público com diferentes realidades, né? Obviamente que eu não queria estar vivendo essa situação política que a gente está vivendo, uma perseguição à cultura e uma dificuldade gigantesca para as pessoas fazerem seus filmes, né? A gente, sei lá, nos últimos anos a gente viu tantos primeiros filmes, eu mesmo, meus primeiros filmes, eles vieram por conta das políticas públicas. Diante de tantas as dificuldades, da falta de recurso, a gente acaba tendo que pensar mais, e ainda mais agravado pela pandemia,
não dá para a gente sair filmando, sabe? Então a gente vai ter que escolher muito bem quando sair, por que sair, sabe? E assim, eu acho que a gente se debruça muito mais no roteiro, no desenvolvimento do projeto, sabe? Assim, jamais defendendo que as dificuldades dão força, nem nada disso. Eu queria que tivesse todo mundo filmando, trabalhando e experimentando e acertando e errando. Mas, diante dessas condições, eu acho que é isso, é mais trabalho, é mais pensamento em cima do que a gente vai fazer, porque tá meio difícil fazer. E assim, a gente está falando também de um filme que a gente não tem nenhum dinheiro captado, sabe? A gente não tem R$1 captado até agora. Então, assim, mesmo quando a gente fala em coprodução internacional, eu acho que é importante também falar isso. As coproduções internacionais, elas acontecem se o Brasil também aporta algum dinheiro. E esse dinheiro do Brasil, a gente tem muita dificuldade de conseguir, assim, ainda mais por ser o primeiro filme do Chico. Assim, alguns anos atrás, o Brasil estava incentivando primeiros filmes de diretores e diretoras. A única chance que nessa situação de agora do cinema brasileiro é ser reconhecido ao nível internacional, porque, por um lado, todos os profissionais internacionais prestam muita atenção ao que vem do Brasil. Eles sabem que tem bons filmes, que tem bons diretores, que tem produtores que se formaram ao lado desses 10 anos e tem uma confiança, tem uma vontade. Claro, por outro lado, pode dar medo com a situação atual de financiamento e tal, mas também tem essa vontade de realmente trabalhar com projetos brasileiros e acho que é a única chance e possibilidade de ver ainda filmes brasileiros, que pode ser difícil. Uma solução para o Brasil é essa iniciativa de se internacionalizar e coproduzir cada vez mais, né? Porque nós temos que achar soluções diante da crise. Eu acho também talvez mudar umas regras de fundos internacionais, não sei, claro que se apareceria um novo fundo de desenvolvimento, porque é uma parte super difícil para os projetos em geral, e ainda mais para o Brasil nesse ano. O cinema brasileiro precisa de tudo. Eu lembro que uns 3, 4 anos atrás, uns fundos europeus estavam pensando em tirar o Brasil do fundo, porque já era uma indústria super desenvolvimento, com muito dinheiro, e que não queriam mais que o Brasil pertença a esses fundos. E olha a situação uns anos depois, então. A gente sabe que, em geral, coproduções, um país aporta um tanto, muitas vezes é metade, ou um pouco, né? Tem filmes que tem até 6 países coproduzindo. Com algo, em geral, o Brasil tem que entrar. Com a gente, nesse momento em que está tudo parado, como é que a gente vislumbra esse futuro? Tipo, a gente tem que lutar pela Ancine. Assim, e o FSA, eu vejo esse o caminho a longo prazo. Um incentivo estadual, um incentivo municipal, ele não vai conseguir resolver a questão do mercado brasileiro de produção audiovisual. Eu acho que assim, a gente está apostando muito no nosso filme nesse caminho, mas eu acho que a longo prazo a gente não pode se dar por satisfeito com isso, senão, porque é isso, a gente, para fazer a coprodução, a gente também precisa desse aporte nacional, né? No nosso caso, a gente tem 30% do material já filmado, tudo na raça, assim. Também a gente precisa defender a produção nacional. Então, mesmo que a gente faça, isso a gente tem conversado bastante, nós dois, assim, mesmo que a gente faça coprodução com Alemanha, com França, olha, a gente tem a pesquisa, a gente tem uma parte do material filmado, a gente tem o projeto, a gente tem o personagem, a gente sabe assim, isso é uma produção brasileira, sabe? São profissionais brasileiros que levantaram esse projeto, que fizeram tudo isso. E assim, isso tem que contar. E alguns países que já sofrem com isso que a gente está sofrendo agora, de falta de fundos e de investimento nacional, você precisa lutar também para que a gente não pare, né? Então, assim, a Alemanha, beleza, você investe aí, a gente já está investindo também do nosso jeito. Então, até existem discussões para mudar, inclusive, os termos das coproduções, sabe? Como é que você acha que os países vão se interessar por coproduzir agora, né? Algumas fronteiras aí físicas estão fechadas. Será que as fronteiras, né, mentais e até financeiras para novas produções vão se fechar também, se concentrar mais, pelo menos por um tempo, numa produção mais local? As possibilidades para eles produzir podem ficar complicado do modelo que existe agora. Mas, olha, no Brasil apareceu o Paradiso,
Então, vai aparecer novas possibilidades em outros países. Não tem maneira de que fica positivo e vai desaparecer coisas, pode ser que, pelo menos na França, pode desaparecer os fundos, mas ao mesmo tempo, ou baixar a quantidade de dinheiro para os fundos, mas ao mesmo tempo as regiões estão se abrindo à coprodução internacional. Acho que vai ser um jogo de umas coisas desaparecer e outras aparecer. E olha, a gente não sabia como ia acontecer todos esses programas online, mas apareceu e funciona. Então, novas coisas vão aparecer em produção. Acho que também temos que pensar que vai ser positivo porque cada um vai realmente ter que ficar ativo. Não vai poder relaxar no que como funciona sempre, vou apresentar nesse fundinho, vamos ver, não, todo mundo vai ter que trabalhar juntos, não só as produtoras desses países, mas também os coprodutores. Uma coisa que eu acho que deve ser muito bem pensada, e eu já tenho visto alguns casos, é a maneira de distribuir os filmes. Como você lança, de que maneira você envolve o público, você chega no público, porque assim, eu não vou deixar de gostar de ver filme de 3 horas, sabe? Agora, assim, sei lá, um cineasta que eu gosto, ele não tem que agora, para me atingir, já que eu não posso sair de casa, fazer um filme curtinho, ou algo assim, sabe? Eu acho que tem uma estratégia aí de lançamento e distribuição, que eu já vi algumas coisas acontecendo que me chamaram a atenção, que eu fui atrás e tal. Eu acho que é só a gente encontrar esse público que está em casa, ele continua gostando das mesmas coisas, ele continua gostando de cinema, sabe? Ele continua escolhendo, organizando a sua casa para ter a melhor projeção que ele consegue. Também não pode abrir mão de pensar o que é melhor para o filme, porque se a gente tem uma história que precisa ser contada, precisa de 90 minutos, a gente tem que lutar por isso, né? Vocês acham que vai ser um híbrido? Como é que vocês veem isso, assim, o futuro desses encontros e também dos festivais, né? Vocês participam muito, os filmes passam por festivais, né? É difícil também para a gente se acostumar e achar que está tudo bem, né? Eu acho que por um tempo vai ser assim, pelo visto, e eu acho que é encontrando junto. O que eu entendo é que está todo mundo querendo buscar soluções, né? E aí, tanto pensar que daqui a uns anos, pelo menos pelos próximos anos, os filmes têm que ser diferentes ou têm que se adaptar, e isso pode ser um motor criativo também, assim, do ponto de vista de roteiro, do ponto de vista de exibição e tal. Eu não sei, assim, esse novo normal ainda, eu acho que é uma coisa que todo mundo vai descobrir, porque ninguém sabe muito exatamente o que funciona, o que não, né, assim. Esses espaços de troca nos laboratórios virtuais e também as maneiras como os festivais estão se organizando, isso tudo vai ter que dar vazão a essa necessidade de conversar, porque isso não pode parar, né? Eu acho que a gente tem que fazer cinema é fundamental para também a gente passar por esse processo todo que é a pandemia, né? E depois ela chegou no meu olho e fez ela assim. Bah, c'est quoi il faut qu'il devienne ici, mais l'esprit lien la terre. E vamos passar por esse e por muitos outros processos nesse novo futuro que se desenha. Essa foi a primeira de muitas conversas que teremos ao longo da semana, com diretores, programadores, produtores, agentes de vendas, distribuidores e tantos outros profissionais do audiovisual, que vamos apontar o futuro. Fique de olho!